Olá, eu sou a Margarida do Departamento TMI da ISEQS e hoje venho-vos falar do pequeno e frio país báltico, Estónia, com apenas 45 mil km², um total de 1.300.000 habitantes, sendo que 30% desta população se encontra na sua capital, Tallinn, é considerado o país mais pequeno em termos populacionais da Europa. Este país tem uma forte ligação cultural com os países que o rodeiam, sendo que se localiza no norte da Europa e leste, tendo a leste a Rússia e a sul a Letónia. Desta forma, tem uma forte proximidade cultural com os países nórdicos, Finlândia, Suécia e Dinamarca, com os países bálticos, Letónia e Lituânia, e com a Rússia. Em termos históricos, podemos apresentar a Estónia pela sua diversidade de nações, que inicialmente começou com a presença dos vikings, os Estonian Vikings, no país, que se encontravam maioritariamente a viver nas ilhas da Estónia, mas posteriormente o país teve uma forte influência da Dinamarca, que caracterizou bastante a época medieval, principalmente na capital, em Tallinn, sendo que até os dias de hoje a capital é considerada a capital mais bem preservada com características medievais do norte da Europa pelo património da Unesco, e existem vários pontos atualmente turísticos, como a farmácia, que é a farmácia mais antiga em funcionamento do mundo, a St. Olaf's Church, que diz que em tempos foi o edifício mais alto do mundo. Portanto, existem vários pontos turísticos que levam a estas características medievais e, inclusive, que também levam à época da Dinamarca, à presença da Dinamarca durante 4 séculos, até o século XVII, aqui na Estónia, como é o caso do Danish Garden, onde a lenda reza que durante uma batalha entre a Dinamarca e a Estónia, o rei da Dinamarca viu a cair do céu a bandeira da Dinamarca e que isso foi um presságio para o final desta batalha, que de facto foi para o poder da Dinamarca. Até o século XVII, a Estónia teve sob o poder ainda da Suécia, entre o período da Dinamarca, e foi apenas a 24 de fevereiro de 1918 que a Estónia ganhou por fim a sua independência. Como tudo isto não foi um final feliz, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, a Estónia foi apropriada pela Alemanha, e após a Segunda Guerra Mundial veio o tempo da União Soviética, em que a Estónia era uma república da União Soviética, sendo que apenas voltou a declarar a sua independência a 20 de agosto de 1991, quando foi realizado um cordão humano entre os países bálticos, e de facto este período da presença da União Soviética neste país é bastante vincado, e mesmo na Estónia, apesar de a Estónia ser o país mais desenvolvido do Báltico, mesmo assim encontram-se bastantes traços destes períodos, desde a arquitetura, desde a maneira das pessoas serem, desde o funcionamento do país. É uma realidade que ficou de facto bastante vincada no país e que caracterizou o país até aos dias de hoje, apesar de este ser independente há relativamente pouco tempo. Apesar do país ser independente há relativamente pouco tempo, 31 anos, evoluiu bastante a nível económico e é extremamente interessante neste aspecto. Em 2004, a Estónia entrou para a NATO e para a União Europeia. Em 2006, foram aplicadas uma estratégia de desenvolvimento económico denominada como European Union Strategy for the Baltic Sea Region, e em 2007 a Estónia entrou para o espaço Schengen. A partir deste momento foram aplicadas estratégias e apoios que se orientavam para o desenvolvimento económico do país. A maioria destas estratégias focavam-se, inclusive, na atração de investimento para o país, e foi por causa destes mesmos motivos que o país desenvolveu tão rapidamente a nível económico, que foi considerado o país nesta região que desenvolveu mais rapidamente. Em 2021, o PIB foi de 36 mil milhões de US$, enquanto que o PIB per capita foi de 27 mil, um valor mais elevado registrado até à época. A nível de taxa de desemprego, em 2021 foi 6,33%, mas representativo de um decrescimento constante até ao momento. Já a taxa de inflação atingiu o seu pico mais elevado este ano, em 2022, agosto de 2022, com uma taxa de 24,8%, sendo que é o país da União Europeia com a taxa de inflação mais elevada. Referente à balança comercial da Estónia, esta atingiu um déficit de 155 milhões de euros em setembro de 2022, reflexo de um aumento de 19% nas importações de produtos alimentares, produtos minerais, maioritariamente.
Os seus maiores parceiros a nível de importações é a Finlândia, a Letónia e a Alemanha. A Finlândia e a Letónia por uma questão de proximidade e a Alemanha muito derivada a produtos tecnológicos. Já a nível de exportações houve um aumento de 14% e os seus maiores receptores foram a Letónia e a Finlândia também por uma questão de proximidade. Um facto bastante interessante de realçar na economia do país é que esta se encontra muito focada no setor dos serviços devido ao processo que aconteceu em atrair investimento para o país. Inclusive a Estónia lidera a Europa em termos de investimentos per capita. Alguns dos motivos que levaram a esta situação é o facto de ser possível criar uma empresa, por exemplo na Estónia, em questões de minutos e via online, ou seja, com um nível de burocracia muito diminuto. Também existe uma taxa de imposto de zero em lucros reinvestidos ou retidos. Existe uma taxa de imposto entre 14% a 20% sobre lucros distribuídos e o e-tax system, onde 98% dos impostos são declarados a nível online e tecnologicamente. Ou seja, isto são fatores que facilitam imenso o processo de criar uma empresa na Estónia e de desenvolver a mesma. É por este motivo que a Estónia se encontra em terceiro lugar na Europa no número médio de empresas por 100 mil habitantes e encontra-se em primeiro lugar no que diz respeito ao número de unicórnios per capita. A Estónia tem um total de 10 empresas unicórnios e duas delas bastante conhecidas, tal como a Bolt e a Skype. A Estónia é considerada o hotspot da Europa. É um ponto de referência a nível tecnológico. É uma sociedade bastante digitalizada, onde 99% dos serviços públicos são realizados a nível eletrónico, principalmente à distância, ou seja, de forma online. O setor bancário funciona também igualmente a nível online. A conexão à internet é uma coisa inexplicável. Se podemos estar no meio da floresta, numa floresta consideravelmente grande, e mesmo assim ter acesso à internet, ter acesso a uma boa qualidade da rede, e toda a sociedade se encontra bastante familiarizada com processos tecnológicos, com toda esta realidade tecnológica. Inclusive nós podemos ir a andar na rua e encontrar robôs de delivery, onde estão a realizar entregas de comida ou de outros produtos. Portanto, é de facto uma sociedade bastante tecnológica. Sim, o país, em termos climáticos, é bastante frio, como acho que é perceptível. No verão, as temperaturas rondam os menos 20 graus, portanto bastante ameno, mas no inverno consegue ser bastante frio, chegando aos menos 20, menos 30 graus. Para dar alguma noção, neste momento estamos no início de dezembro e a sensação térmica já chegou a ser menos 13, menos 14 graus. Mas um facto muito curioso é o facto de, durante o inverno, só haver dia das 10 às 3 da tarde e no verão quase não haver noite. Portanto, existe o que é chamado Sol da Meia-Noite e as White Nights, onde à meia-noite ainda está dia e só a partir da 1 da manhã é que começa a ficar noite. Por estes motivos e pela história do país, o país tem uma relação diferente com a religião. São considerados um dos países menos religiosos do mundo, com apenas 16% da população a considerar a religião como uma parte importante da sua vida diária, mas em forma de substituição que é mais idêntica à sua fé é a Estonian Native Faith, ou seja, a sua crença nos deuses locais, na natureza e no funcionamento da terra. Desta forma, por não haver religião, os estónios dão um valor extra à parte da cultura, principalmente à música, desde o Estonian Song Festival, que é um festival de enorme importância na Estónia, ao hábito que os estónios têm durante o inverno em irem imensas vezes à ópera e ao balé, sendo que existem imensos teatros, óperas, balés em todas as cidades, e também o facto de ser o país com uma maior coleção de músicas folclóricas tradicionais. Isto são algumas características que mostram a ligação que a população estónia tem com a música e com a cultura no geral. Espero que este vídeo tenha sido interessante para ficar a perceber um bocadinho melhor o que é a Estónia e do funcionamento do país e algumas curiosidades sobre o mesmo, pois às vezes por ser um país tão pequenino pode parecer muito distante e não se dar tanta importância, mas é um país de facto bastante interessante a nível económico, a nível tecnológico, a nível do seu desenvolvimento e o processo que tem feito ao longo de 30 anos até a este momento, nos 30 anos da sua independência, pouco mais. E se calhar este é apenas o início do crescimento, de um grande crescimento para este país que tem um desenvolvimento tão vincado e tão positivo.